As vendas do comércio brasileiro varejista cresceram 1,2% em julho, na comparação com junho deste ano. Essa é a quarta alta consecutiva e expressa a força desse setor. Mas será que com isso os preços tendem a ficar mais em conta ou ainda mais caros? Bom, sobre este assunto eu volto a chamar o repórter J. Terres, que traz mais informações para a gente. Jota, é com você. Obrigado, Darcy. Vamos ter essas informações, vamos esclarecer essas informações aqui, por isso eu convidei o professor Edson Trajano, que é professor de economia aqui da Unital. Professor, essa alta já era prevista por vocês economistas e também aproveito para perguntar, este patamar recorde, o que representa? Essa alta era prevista sim. Claro, com o avanço da vacinação no país, a abertura das atividades comerciais, qual o resultado disso? Então, esse setor de comércio que estava muito restrito em função da pandemia, nós temos que pensar que estava com um horário reduzido em vários momentos, agora está com mais liberdade para trabalhar. Consequentemente, essa liberdade representa mais vendas. E esse patamar mostra exatamente essa recuperação das atividades econômicas diante ao parâmetro de comparação anterior. Então, nós temos que tomar um cuidado, nessa comparação, que nós tínhamos o quê? Os estabelecimentos antes estavam fechados, então o parâmetro de comparação é muito ruim com o período anterior. Então, agora nós temos uma retomada nesse parâmetro de comparação que foi muito baixo. Como eu falei na primeira entrada, você pode perceber que o setor, na verdade a atividade, professor, que teve mais avanço durante de junho a julho, foi o setor de artigos de uso pessoal e doméstico. E o professor vai explicar para a gente aqui quais são as outras atividades que também tiveram alta nesses meses, professor. Uma alta bem significativa, que é interessante, o setor de vestuário e calçados. Então, durante o período da pandemia, as famílias ficaram muito em casa. Qual o resultado? Então, eu não vou comprar uma calça nova, uma camisa nova, se eu não saio de casa. Agora, com a retomada das atividades econômicas, a volta das pessoas circulando mais, representa a necessidade de compra de alguns produtos, como calçados e vestuário, e esse é um setor importante na geração de emprego e renda no país. Sem dúvida. Outro setor que também teve uma forte alta foi o setor de comércio varejista ampliado, que tem um nome complicado, mas o professor também vai explicar para a gente porque ele teve uma alta de 1,1% entre julho a junho. O professor explica para a gente. Quando nós falamos comércio varejista, nós estamos pensando muito mais nessas atividades comerciais do dia a dia, lojas, supermercados, de modo geral. Mas nós temos aí um comércio mais ampliado que envolve vendas de veículo, envolve os produtos no atacado, construção civil. E é importante esses setores também apresentaram um crescimento de atividade, uma recuperação diante da pandemia. Então, essa ampliação das atividades de comércio como um todo é importante porque nós pensamos em cadeias produtivas e não especificamente lá na ponta só quanto está vendendo. Por exemplo, nós tivemos durante toda a pandemia as atividades de supermercado tendo venda maior e os outros segmentos com venda menor. Agora, os outros setores cresceram e o supermercado reduziu, até porque muitos clientes compravam nos grandes hipermercados ao invés de comprar nas lojas, já que as lojas estavam com restrições de comércio e restrições de horário de funcionamento. Aqui, professor, rapidamente, das 27 unidades, você também presta atenção aqui com a gente, das 27 unidades que foram pesquisadas, 19 tiveram alta. Eu queria que o senhor brevemente falasse quais que são os estados que tiveram essas altas. Principalmente os estados do sul e aqueles que mais dependem do setor agrícola. O que acontece? Alguns setores de atividades foram mais impactados com a crise e o agronegócio, num primeiro momento, nem tanto. Então, esse setor acabou ajudando na recuperação das atividades econômicas em algumas localidades. Eu vou jogar para a Darcy Visão, porque hoje, mais do que tudo, a gente está combinando, Darcy Visão? Eu pude ver no vídeo que nós estamos de preto, elegantes, Darcy Visão? Eu tenho certeza que você vai ter uma pergunta aqui também elegante e muito precisa para o nosso professor. Mando para você. Estamos elegantes, sim, Jota. Agora, o que a gente quer mesmo saber é se esse cenário positivo aí no comércio brasileiro vai fazer com que os preços dos produtos fiquem mais baixos. Qual é a avaliação aí do professor? Pergunta para a gente. Vamos saber, Darcy? É o que todo mundo quer saber. Professor, com essa alta, os preços vão ficar mais em conta ou não? Infelizmente, não. Porque nós temos outras razões que provocam aumento nos preços. Entre eles, nós temos um grande problema, que é o custo de transporte e custo de energia. Então, esses dois setores ainda estão bastante impactando nos preços no Brasil como um todo. Então, nesse primeiro momento, nós não temos que pensar numa queda nos preços. Até também porque os lojistas restringiram bastante os preços nesse momento de pandemia. E agora eles estão aproveitando para ampliar um pouquinho essa margem de lucro,
para tentar sair dessa crise que nós sofremos muito nos últimos 2 anos. Eu agradeço, professor Trajano. E você de casa, né? Pode perceber que mesmo com essa alta, é importante você manter a saúde financeira da sua casa sempre em dia. Com essas informações, volto com você, Darcy. É verdade, comprar só o necessário, né? Obrigada, Jota.